Olá, meus caros, minhas caras. Aqui quem fala é o professor Elton Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado, 7º ano, ensino fundamental. Volume 4, semana 1. Questão número 1. Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica, muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica e etc. Ele contém uma escala graduada, em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões, numeradas de 1 a 8. E cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Então temos aqui a nossa escala, aqui mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, menos 10, menos 20, menos 30 e menos 40, com as suas respectivas regiões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então fala o seguinte: durante uma medição foram encontrados os valores menos 731,25 avos e 327,20 avos. Esses valores se apresentam respectivamente nas regiões. Então vamos observar aqui. Menos 731,25 avos, se fosse fazer na calculadora, seria isso aqui, 731 dividido por 25, que dá 29,24. Como é negativo, por isso o sinal aqui. Mas, professor, eu não tenho calculadora, então vou te ensinar uma maneira fácil. Procure multiplicar o denominador de forma que ele apresenta como 100, que aí fica muito fácil. Que aí basta a gente o quê? Andar 2 casas no numerador depois. Vamos ver como é que faz isso aí. Temos aqui, então menos 731,25 avos. Por quanto que eu tenho que multiplicar o denominador para ele chegar a 100? Não é por 4? Então, 25 vezes 4 dá 100. Aí eu multiplico 731, também multiplico por 4, que dá 2.924. Aí, como é um número dividido por 100, então basta eu andar com a vírgula quantas casas? 2 casas para a esquerda. Então aqui, 2.924, vou andar 2 casas, 1, 2, então o resultado vai ficar o quê? 29,24. Então, como ele é negativo, ele continua negativo. E o outro número é o quê? 327,20 avos. Na calculadora, fazendo a continha, muito fácil, Dá 16,35. Professor, estou sem calculadora, como é que eu faço isso? Opa, ele me explicou que eu tenho que ter um denominador 100, que fica mais fácil, para eu fazer a conta, que basta eu andar 2 casas para a esquerda, na divisão. Então, vamos olhar aqui o denominador dele, que é quanto? 20, não é? Quanto que eu tenho que multiplicar o 20 para chegar em 100? Não é por 5? Então, 20 vezes 5 é 100. E 327 vezes 5? Vai dar 1.635. Então, ficou 1.635 o quê? Centésimos. Então, eu posso andar quantas casinhas, então, nessa divisão? Não é 2? Porque é centesimal, é 2 casas. Para a direita ou esquerda? Esquerda. Então, pego aqui, 1, 2. Então, ficou um número quanto? 16,35. Então, agora vamos observar em qual região se encontra esses dois números. O primeiro, que é o menos 29,24, é um número negativo. Então, ele está entre 0 e menos 10? Não. Então, não está na região 4. Está entre menos 10 e menos 20? Também não. Então, não está na região 3. Ele está entre menos 20 e menos 30? Opa! O menos 29 é menor, Está entre o menos 20 e o menos 30, não é? Se for olhar aqui, esquece que ele é negativo. O 29 não vem antes do 30?
E ele não vai depois do 20 aqui? Então ele está entre o 20 e o 30, não é? Então ele está na região 2. Opa, então já encontramos aqui. Então pode ser a letra A ou a letra B. Né? A C não é, porque está falando que é região 7, e a D também fala que é na região 7. Então já eliminamos a letra C e D. Vamos ver o outro aqui, 16,35. Ele é positivo. Ele está entre 0 e 10? Não. Então não está na região 5. Ele está entre 10 e 20? Sim. Né? O 16 ele fica entre 10 e 20. Então ele está na região quanto? 6. Então será que na região 3, que igual fala a letra A? Não. Então não é a letra A resposta. Mas aqui fala na letra B, fala que é o quê? Na região 6. Então a resposta correta é a letra B. Assim terminamos a questão 1. Questão número 2. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa, que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevessem cada uma um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais, escritos nelas, em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Então temos aqui as bandeirinhas, né, com os valores menos 2, menos 1,5, menos 1, um ponto de interrogação que nós não sabemos qual o valor, 0,7, 3 meios e 7 meios. Aqui embaixo pergunta o seguinte: entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre menos 1 e o 0,7 é. Vamos ver, então, analisar a letra A. 3/4. Para encontrar um número decimal a partir de uma fração, basta pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então fica assim, 3 dividido por 4 fica 0,75. Vamos ver se ele está entre menos 1 e 0,7. 0,7, né, por ele ser positivo, então está aqui. Ó, né? Aí eu coloquei esse zero em vermelho para ficar mais fácil para identificar se o 0,75 é maior ou é menor do que o 0,7. Então, observe só, esquece esse 0, do 0,75 e o 0, do 0,70. Ficou o número 75 e 70. Quem que é maior? O 75 ou 70? 75, não é? Então, isso já nos fala que o 0,75 é maior do que o 0,70 ou 0,7. Então, essa é falsa. 3/4, então, ele é maior do que 0,7. Então, é falso. Letra B. Meio, que é 0,5. O meio, ele é menor do que o 0,7? Sim ou não? Esquecendo a vírgula, né, do 0,5 fica 5. Esquecendo o 0 e a vírgula do 0,7 fica o quê? 7. O 5 é menor do que o 7? É. Então aqui é verdadeiro por enquanto. E o 0,5, ele é maior do que o menos 1? Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então também é verdadeiro. Então a letra B é a questão correta. Vamos analisar a letra C, que é uma fração 8/4. Se pegarmos e dividir 8 dividido por 4 é igual a 2. Agora vamos analisar, né? Se ele é positivo, vamos analisar com 0,7. Eu tenho 2 inteiros. E o 0,7 ele é menor que quanto? Que 1. Então aí já é
falso, pois o 2 é maior do que 0,7. Então, é falso. Vamos analisar a D. 4,7. Da mesma forma, eu já tenho 4 inteiros, né? E o 0,7 ainda não completou um inteiro. Então, o 4,7 é maior do que o 0,7. Então, também é falso. Então, a questão correta, a letra correta aí, então, é a letra B. Assim, terminamos a questão 2. Questão número 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas, utilizando os símbolos maior que ou menor que. Letra A. 3,5 graus Celsius abaixo de zero e 1,3 graus acima de zero. Então, aqui eu já coloquei aqui abaixo em vermelho. Abaixo, então, é negativo. Abaixo de quanto? De zero. E em azul aqui é o que? Acima. Acima de quanto? Zero, ou seja, positivo. Então, 3,5 ele é o que? Negativo, é abaixo. E 1,3 é o que? Acima. Então, todo número negativo ele é menor do que qualquer número positivo. Então, ficou aqui, ó, menos 3,5 graus Celsius é menor que 1,3 graus Celsius. Letra B. 0,8 metros abaixo do nível do mar, ou seja, antes do zero. E 1 metro abaixo do nível do mar, também ok. Antes do zero. Então, todos dois são o quê? Negativos. Então, qual que é menor, qual que é maior? Quando se trata de dois números negativos, o maior será aquele que, quando se ele fosse positivo, ele seria menor. Então, esquece o sinal. Qual que é o menor? 0,8 ou menos 1? É o 0,8. Se ele é o menor quando positivo, então quer dizer que ele é maior quando negativo. Então, fica assim, menos 0,8 metros, ele é maior do que menos 1 metro. Letra C. Saldo positivo de R$ 85,20 e saldo positivo de R$ 52,10. Essa é muito fácil, né, pessoal? Qual que é maior? R$ 85,00 ou R$ 52,00? É R$ 85,00. Então, a resposta fica R$ 85,20 é maior do que R$ 52,10. Letra D. Saldo negativo de 5 gols e saldo zero. Saldo negativo é o quê? Já fala, né? Menos. Então, é menos 5. E saldo zero. O zero ali é o quê? Nulo, né? E um número negativo, ele é o quê? Sempre menor do que um número nulo. Então, fica menos 5 é menor do que zero. Assim, terminamos a questão 3. Questão número 4. A figura 1 representa dois tubos de vidro T e M, de mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos T e M após ser despejado parte do líquido contido do tubo M em T, enchendo-o. Então, aqui temos a figura 1, né, os tubos T e M, e a figura 2 também os tubos T e M. Podemos observar que o tubo T ele tem aqui de graduação 1, 2, 3, 4, 5 partes. E o tubo M tem 1, 2, 3, 4 partes. Então, como saiu do M, então já vou fazer uma representação aqui de quanto vale cada tracinho. Se eu tenho um inteiro, divido por 4, dá quanto? 0,25. Então, coloquei aqui, ó. O início aqui, né, que não tem nada, é o quê? Zero. Então, eu sei que uma parte vale quanto? 0,25.
Duas partes é 0,25 mais 0,25, ou 0,25 vezes 2, que dá quanto? 0,50, ou meio. A próxima aqui, o terceiro tracinho, dá quanto? 0,50 mais 0,25, que dá quanto? 0,75. E o próximo tracinho é o quê? 0,75 mais 0,25, que dá 1 inteiro, né? Como se ele fosse o quê? Cheio. Então agora, vamos nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é. Vamos analisar. Para descobrir qual que é a resposta, basta pegar o numerador e dividir pelo denominador. E aí a gente analisa. Vamos começar da letra D. 11 décimos. 11 dividido por 10 dá quanto? 1,1, não é? Aí, pensa comigo. Aí eu até coloquei um zero aí para a gente ficar com duas casas decimais, tá? Para comparar lá. Esquece a vírgula, não fica 110? E o inteiro, esquecendo a vírgula ali, fica quanto? 100. 110 é maior ou é menor do que 100? Ele é o quê? Maior, não é? Então, não tem nem como, né? Que seria como se estivesse cheio e mais um pouco. Então, essa aqui já é falsa. Vamos ver a alternativa C. 4 sétimos. 4 dividido por 7 dá 0,57. Analisando aqui, o nosso tubo temos aqui, ó, o 0,50, não é? Então, o 0,57, esquecendo a vírgula, ele fica 57. E aqui, tirando a vírgula aqui, fica 50, e tirando a vírgula desse aqui, fica quanto? 75. Então, ele está entre 50 e 75, não é? Então, o 57 aqui, né, também é falso. Então, 4 sétimos é falso. Então, essa alternativa C é falsa. Alternativa B, 2 terços. Pegando 2 dividido por 3, dá 0,66. Esquecendo a vírgula, tem o número 66. Então, vamos comparar lá, ó, no tubo. Esquecendo a vírgula, ele está quem? Entre o 0,50, que fica, né? Esquecendo a vírgula, fica 50, e o de cima que é 75, não é? Então, também não é. Então, a alternativa B também é falsa. E a alternativa A? 1 décimo. Pegando 1 dividido por 10, vai dar 0,1. Acrescentei um zero a mais para podermos comparar lá. Esquecendo, para ficar com duas casas. Esquecendo as vírgulas, fica o quê? 10. Ele então, olhando aqui no tubo, ele está entre quem? Esquecendo a vírgula aqui também, ele fica entre o 0 e o 25. Então, seria a nossa alternativa. Então, marcamos a letra A, 1 décimo. Assim terminamos a questão 4. Questão número 5. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo, entre números racionais, e calcule o resultado dessas operações. Letra A. O produto entre menos 1,2 e mais 0,6. Produto, pessoal, nada mais que é o quê? Multiplicação. Então, tá aqui, ó, menos 1,2 vezes 0,6. Menos vezes mais é menos. Então, fazendo essa multiplicação, encontramos o quê? 0,72. Questão B. O quociente de menos 1,2 por mais 0,6. Quociente, pessoal, é divisão. Então, fica assim, menos 1,2 dividido por 0,6. Então, menos dividido por mais fica menos. Né? Uma dica aí, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, o resultado é o quê? Negativo. Isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, mais vezes mais continua mais. Menos vezes menos continua mais. E mais vezes menos ou menos vezes mais é menos. Isso também vale para divisão.
Então, aqui o resultado deu menos 2. Letra C. A soma entre menos 1,2 e mais 0,6. Então, soma, né, é o quê? Própria soma, né? Mais, então. Então, 1,2 mais 0,6. Imagine que eu deva, né, esquecendo a vírgula, fica 12, não é? Então, eu deva R$ 12. E eu tenho quantos reais? R$ 6. 12 menos 6 dá quanto? 6, não é? Então, você volta com o zero lá. Então, ainda continuo devendo quanto? R$ 6. Então, menos 0,6. Letra D. A diferença entre menos 1,2 e 0,6. Diferença é o quê? Subtração. Muito bem. Então, menos 1,2 menos 0,6. Então, pensa comigo, esquece a vírgula. Né? 1,2 se torna 12. Então, 12. Né? Devo 12. Devo 6. Devo quanto? 18. Agora, volta a vírgula. Que eu não tenho uma casa, então volta ela lá. Fica quanto? 1,8. Então, menos 1,8. Então, devo menos 1,8. Letra E. Menos 2 terços elevado à quarta potência. Então, fica assim, ó. Menos 2 terços elevado à quarta potência. Uma dica aqui, ó. Todo número, né, negativo elevado à potência par, o resultado sempre será positivo, tá bom? Mas eu fiz aqui separadinho aqui, tá? Então vamos lá. Separadinho ficaria isso aqui, ó. Repetir, quantas vezes que eu tenho que repetir o menos 2 terços? Quanto está pedindo a potência aqui? Não é 4 vezes? Então coloco aqui, ó, menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Aí eu faço aqui a multiplicação primeiro, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora o denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Agora olha os sinais, ó. Menos vezes menos, sinais iguais. Então é positivo. Então agora é esse, positivo com esse negativo. Mais vezes menos, sinais diferentes, fica menos. Agora, esse com esse aqui. Deu menos. Menos com menos é o quê? Mais. Então, por isso que fica positivo aqui. Então, resultado, 16,81 avos. Para quem já sabe levar, né, direto, né, 2 elevado à quarta. Né, já tem o resultado, 16. E 3 elevado à quarta dá quanto? 81. Então, pode fazer direto também. Letra F. O produto entre 4 e menos 1/16 avos. Então, produto é o quê? Multiplicação. Então, fica aqui, ó, 4 vezes menos 1/16 avos. Quando está o 4 assim, um número assim, então ele é inteiro, ele multiplica o quê? Apenas com o numerador. Tá? Então, fica aqui, ó, 4 vezes 1, 4. E conservo quem? O 16. E o sinal, o 4 não é positivo? Então, mais vezes menos é o quê? Menos. Então, menos 4/16 avos. Que simplificando por 4 vai dar 1/4. Né? 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Então, resultado, menos 1/4. Letra G. 0,7 elevado ao cubo. Então, tá aqui, ó, 0,7 elevado ao cubo, que é elevado a 3. Quantas vezes vou repetir o 0,7? 3 vezes. Então, 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Fazendo essa continha aí, vai dar 0,343. Letra H. Menos 5 elevado à quarta potência. Igual eu falei da questão E, né? Dei aquela dica lá. Todo número negativo, né, que esteja entre parênteses, tá, pessoal? Elevado a uma potência par, o resultado sempre será positivo. Então, vamos lá. Fiz separadinho
primeiro aqui para vocês. Então, quantas vezes vou repetir o menos 5? 4 vezes. Então, ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Olhando os sinais, menos com menos, mais. Mais com menos, menos, né? Que são diferentes. Menos com menos são iguais? São. Então, é positivo. Tá aí, ó. Resultado positivo de 625. Assim, terminamos a questão 5. Obrigado a todos que assistiram a essa videoaula. Um grande abraço e espero que estejam bem.